Falar em público é falar com 2 ou mais pessoas. E dependendo do público, a mesma pessoa que diz que tem medo fala e fala demais e fala até o que não deveria. A questão é medo de se expor, né? Medo do julgamento, O várias medo é outras do coisas, menos medo julgamento. de falar em público. Não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento. Medo de falhar. Exatamente. É um outro tipo de medo. E também, medo é diferente de fobia. A fobia, só da pessoa pensar, ela já passaria mal. O medo é o mais comum. Então a pessoa, ela constrói o medo, porque precisa ser construído. Ele não surge do nada, precisa ser feito, praticado. Ele é comportamental. Tem que ser comportamental. Tem que ser não, ele é comportamental. Então, a pessoa, ela, quando se depara com a possibilidade, ou com realmente o próprio evento em si, perante o qual ela vai enfrentar um público, o que acontece que aumenta, intensifica o medo, são as fantasias que ela constrói. Ela constrói uma ponte ao futuro, e nessa ponte ao futuro, ela se vê falhando, passando mal, gaguejando, dando branco, não dando conta da situação. E o cérebro, ele não faz muita diferença entre imaginação e realidade. A química é a mesma, ou seja, o sentimento, a emoção é a mesma, para algo real ou algo imaginário. Isso independente de oratória. Quando a pessoa ela constrói aquela ponte ao futuro, ela também está construindo o caminho neural. E para o cérebro, esse caminho neural reflete algo que está acontecendo, por isso que produz a química. Quando a pessoa se levanta e vai para a apresentação, para o cérebro, ela está repetindo, porque ela já fez. E como no caminho neural ela fracassou, ele vai disparar a rede neural do fracasso, porque é o que a pessoa antecipou. E a gente faz isso não só para oratória. Se a gente tem que conversar com uma pessoa e a gente está com medo, a gente fica antecipando e construindo um monte de coisa. Agora, um mantra que podemos usar é: tudo aquilo que você acha que vai acontecer, não acontece do modo como você pensou que iria acontecer. Vou repetir. Tudo aquilo que você acha que vai acontecer, não acontece do modo como você pensou que iria acontecer. Então, fechando, uma grande lição que eu uso na minha vida e que pode ser aproveitada por alguém aqui: não confie muito no seu pensamento, porque ele engana. Porque ele está cheio de fantasia que a gente mesmo constrói. Não confie muito. E como gerenciar esses pensamentos? Mudando a ponte ao futuro. A gente já está fazendo ponte ao futuro, só que ao invés de construir desgraça, constrói uma ponte ao futuro onde você está falando bem, está respirando bem, onde você está se sentindo bem, está com pausa, está com uma boa postura, bem iluminado, iluminada, o público está aprovando. Constrói uma ponte ao futuro decente. Para que construir uma ponte ao futuro negativa? Então a gente transforma a fantasia usando a própria fantasia. Fantasia se cura com fantasia. Essa é a regra. Muito bom. E interessante que nós damos muito mais atenção aos eventos negativos que estão à nossa volta, né? Os nossos pensamentos tendem mais a pensar na possibilidade de fracassar, de dar errado, do julgamento, do que você se ver numa apresentação sendo aplaudido, você se comunicando bem, né? Então, o pensamento gera uma emoção que, por sua vez, mexe no teu comportamento e, no final das contas, molda o teu resultado. E a gente
tem esse hábito de focar mais no negativo do que no positivo por uma questão de sobrevivência, cuja sobrevivência não faz mais sentido hoje em dia, porque ela vem lá das savanas antigas, onde o perigo era constante. A raça humana foi quase que extirpada da Terra. Então, quem sobreviveu? Quem estava focado no negativo, ou seja, no perigo, posso ser devorado a qualquer momento. Aquele que ficava contemplando a flor e curtindo o pôr do sol, foi devorado, foi morto. Aquele que estava olhando para o perigo, sobreviveu. E a gente herdou, é uma herança que a gente tem. Esse padrão é uma herança multimilenar. Só que hoje a gente não está mais numa savana. Então, atualizar o software e começar a olhar para a vida de uma forma diferente, encarar a vida de uma forma diferente. E quer ver uma outra coisa? Nós somos adultos. Tenho certeza que todos que estão aqui são adultos, no máximo jovens. Só que, muitas vezes, embora como adultos, a gente fica se comportando como se ainda fosse uma criança. Enfrentando as coisas como criança, falando como criança, reclamando como criança, sentindo medo como criança. Porque lá na infância, passamos por poucas e boas. E ainda estamos trazendo essas emoções desatualizadas para cá, essa mentalidade desatualizada para cá. Então a gente precisa atualizar. Então, quando você for fazer uma apresentação, faça como adulto e não como criança. Eu tenho 47, então eu vou entrar com 47. Vou dizer para mim, eu tenho 47 anos. Vou enfrentar com 47. Se eu tiver medo, vou ter medo de adulto, medo de 47, com 47. Porque com 47 eu dou conta. Com 5 anos talvez não dê conta. Então atualizar a informação, mudar a informação. Comportamental, tem que ser feito. Tem que ser feito, não adianta ficar mentalizando apenas. Eu tenho que tirar do campo do pensamento e trazer para o campo da matéria. Trazer para a matéria, trazer para o corpo, energia do corpo, energia física. Porque é na energia física que seremos capazes de concretizar o que a gente tem no campo da ideia. Excelente. Eu percebi, André, ao longo de muitos anos em sala de aula, às vezes, quando os alunos iam fazer as apresentações, muita gente chegava e dizia assim, professor, eu tenho medo de falar em público. E essa mesma pessoa eu via na hora do intervalo se comunicando super bem entre os alunos. Então a gente percebe que esse medo, na verdade, não é um medo. Às vezes a pessoa não sabe fazer. Por quê? Todas as oportunidades que ela teve de enfrentar uma apresentação ao longo de sua vida, ela simplesmente negligenciou e passou essa oportunidade para outra pessoa. Isso começa lá de base, né? A gente, criança, começa a fazer as primeiras apresentações, se um coleguinha riu, a pessoa já vai se acuar. E a gente sabe que na terapia, quanto mais a gente foge do problema, mas o problema ele fica mais forte. A gente vai fortalecendo essa conexão. Então tem gente que, por exemplo, evita ir para um ambiente... Ela perde muitas oportunidades na vida, na verdade. Ela evita estar em locais só de pensar na possibilidade dela interagir ou falar em público. Então a gente percebe que é uma construção, né? A gente vai fugindo das oportunidades e chega uma hora que a gente está na fase adulta e simplesmente, quando a gente está diante da oportunidade de falar em público, a gente trava simplesmente porque a gente não sabe fazer. A primeira coisa que a gente precisa treinar é saber ouvir. Saber ouvir. Porque se eu for capaz de ouvi-lo e entendê-lo, eu terei muito mais recursos para me comunicar de acordo com o seu sistema pessoal, o seu modo de entender, o seu modo de se comunicar. Para eu entender o seu modo de se comunicar, eu preciso estar ouvindo
atento, prestando atenção em você. Porque a comunicação, ela pode ser imaginada como aqueles rádios walk-talk. Eles precisam ambos estar na mesma frequência, porque senão aquilo que eu falo não vai chegar no outro rádio. Na PNL, a gente aprende sobre o rapport. Rapport não é uma técnica. Rapport é uma habilidade de criar conexão com você. E uma das formas mais poderosas que nós temos de construirmos conexão é buscando entre nós similaridades. O que há em comum entre eu e você? Mas para que eu consiga encontrar similaridades, eu preciso observar. Preciso ouvir, preciso observar, preciso estar presente a você. E aí, observando, ouvindo, eu serei mais capaz de entender como você pensa, as ideias que fluem de você, as palavras importantes que você utiliza, o tom de voz que você emprega para poder se comunicar. E aí eu vou ajustar a minha comunicação para se aproximar da sua. Porque o meu objetivo como comunicador não é falar. O meu objetivo como comunicador é me fazer entender. Então, as vantagens, quando eu consigo me fazer entender, é redução de conflito, por exemplo. Porque muitos dos conflitos surgem por falta de entendimento. Porque às vezes a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra. Porque ao invés da pessoa ouvir o que a gente estava dizendo, ela estava mais inteirada com os próprios diálogos internos. E neurologicamente, o mesmo caminho neural que é utilizado para os diálogos internos é o caminho neural utilizado para a comunicação verbal externa. Ou seja, eu não consigo falar e me ouvir em relação a diálogos internos ao mesmo tempo. Eu não consigo te ouvir e me ouvir ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer com que uma coisa de cada vez aconteça. Primeiro eu ouço, depois eu tenho diálogo, depois eu falo, porque senão a gente satura o canal neural, a rede neural. Então, quando a gente se comunica bem, nós conseguimos reduzir conflitos, nós conseguimos convencer mais facilmente, vender mais facilmente, motivar, liderar, muito mais facilmente. Porque as pessoas, ela prestam atenção na dinâmica da tua voz, de como você fala, de como você se comporta, o gestual, a linguagem não verbal, ela fala mais do que a linguagem verbal. Isso faz sentido para você, André? Sempre, sempre. Sempre a linguagem não verbal vence. Sempre. Né? Por isso, eu comentei da importância de o corpo estar em sincronismo com a mensagem. Né? Mais importante do que o assunto é a pessoa. É o veículo. É o mais importante. A gente não vai numa palestra para saber do tema, com raríssimas exceções. A gente vai numa palestra para saber o ponto de vista do orador sobre o tema. O que aquele orador pensa sobre esse assunto. Então, a pessoa é mais importante do que o assunto. Tem um ditado que diz assim, você não compra o produto, você compra o vendedor, né? Compra o vendedor, com certeza. Com certeza. Então, é uma arte. Oratória é uma arte. E a gente pode e deve, por isso mesmo, entrar como artista. É igual quando a gente faz teatro. Eu fiz
13 anos de teatro. Sou ator. Não estou atuando, mas sou ator. Não estou atuando nos palcos, né? Estou num outro tipo de cenário agora. E no teatro a gente tem essa oportunidade de extravasar. Porque lá eu posso ser aquilo que nem sempre gostaria de ser, né? Aquilo que nem sempre eu posso ser, mas gostaria de ser na minha vida. Então, na minha vida, eu reprimo coisas, mas no palco eu posso soltar. E ninguém vai me julgar porque estão olhando para um personagem. Né? Estão olhando para um personagem. A única diferença do teatro para a oratória é que no teatro a gente sabe que é fictício. Então, se o artista está assumindo o papel de um homem mau, de uma mulher má, a gente não vai ficar bravo com essa pessoa depois que ela sair do palco. Não vamos ficar decepcionados. Nossa, você é uma pessoa tão boa e ali você fez isso. Não, a gente sabe que é encenado. Na oratória, não. A oratória também é uma arte que você entra com o seu personagem, você deixa de ser você em partes. Por quê? Como orador, aquilo que eu falo gera autoridade, tem impacto na vida da pessoa. E se eu não for congruente com aquilo que eu estou falando, aí vai pegar mal para mim. Não vai ser desviado para o personagem, vai pegar mal para mim. Então, o orador tem esse ponto de moral inserido no seu conjunto. Seja um professor, seja um palestrante mesmo, tem esse ponto ali. E é por isso que ele é cobrado, diferente do ator. Né? E aí, é aquilo que nós já conversamos aqui, que oratória não é apenas você estar com o público ali sentado, seja em roda, seja em plateia, ou então na empresa onde você vai fazer uma apresentação. Não! Oratória é tudo onde a comunicação com os outros está envolvida. Ter uma boa oratória, saber se comunicar com as pessoas. Não é falar bonito, é se fazer entender. Para abrir portas, para abrir caminhos, para gerar influência, para persuadir, manipular para o bem. Na hipnose a gente manipula para o bem, manipula a mente, trabalha a mente, dá sugestão, cria fantasia, leva no tempo, avança para o futuro, faz chorar, faz rir, conta uma história. Que tipo assim, as pessoas, elas podem até esquecer o que você falou para ela, mas ela nunca vai esquecer o modo que você fez ela sentir. É fantástico, né? Porque o investimento dessa energia, né? O quanto você coloca energia para se comunicar com a pessoa, às vezes isso é o determinante para ter uma comunicação de impacto. Né? Certamente. E sabe o que mais? Pensando ainda no lance da energia, da comunicação. Energia, nós estamos citando mais na área do sentimento, da emoção, né? Não outros tipos de energias. Então, prestar atenção nos diálogos internos. Porque, às vezes, nós temos um diálogo interno que está, sei lá, nos limitando. Tipo, você não consegue fazer isso. Só que, prestar atenção no tom. Porque o tom provavelmente não está. Você não consegue fazer isso. Não está tão gentil. O tom tá. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. Então, o que a gente pode fazer? Mudar o tom do diálogo interno. Você não precisa ouvir o diálogo interno no mesmo tom. Põe, sei lá, a voz de um
desenho animado, Pica-Pau, né, o Frajola, faz ouvir o diálogo interno num tom diferente, muda o tom. A gente não é obrigado a ficar ouvindo o mesmo tom. Ou então, a gente tem um diálogo interno de uma briga que aconteceu quando a gente era criança e o nosso pai, a nossa mãe gritou com a gente e a gente ouve aquilo dentro da gente gritando ainda do mesmo jeito. Então, para que ficar ouvindo gritando se você pode mudar o padrão do diálogo interno? Ouça sorrindo, ouça cantando, né? Na hipnose a gente brinca muito de agora você vai falar cantando, né? Faz o diálogo interno falar cantando. Ou então, a pessoa tem o diálogo interno e ela ouve pela direita. Meu, coloca para a esquerda, vê se muda. Ouve no topo da cabeça, ouve na ponta do dedo. Para que ficar ouvindo só por um lado? Experimenta por outros lados. Tem tanto lado para ouvir a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode transformar os padrões. Na PNL a gente chama isso de submodalidades. Então a gente pode mudar as submodalidades, as características das informações visuais e auditivas que a gente tem. E sinestésicas que a gente tem. Sabe? Então, isso vai também na direção, ao encontro, do lance da ponte ao futuro. Cria uma ponte ao futuro, uma imagem grande, uma tela de cinema colorida, iluminada, cheia de coisa boa e pum, entra lá dentro. E se é um pensamento negativo, para que deixar desse tamanho o pensamento negativo? Tá doida? Tamanho de uma tela enorme, com um pensamento horroroso negativo, joga numa telinha pequenininha, joga dentro de uma moeda de 1 centavo. Para que ficar com a imagem daquele tamanho? Então é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não tem consciência que ela pode fazer isso. E agora eu estou ensinando para vocês, para que vocês alterem os padrões. Assim, você não fica sofrendo tanto. Seja para fazer uma apresentação, seja para se comunicar com alguém, seja para resolver um problema, seja para revisitar uma imagem do passado. Já passou, então está na fantasia, está na memória. A memória, ela é falha. Porque a gente não consegue nem lembrar com exatidão o que fizemos ontem, imagina 30 anos atrás. Então ela está toda cheia de falhas, toda preenchida com as nossas fantasias. Todas as memórias são distorcidas. Todas, sem exceção. E aí é aquela regrinha que a gente já conversou. Fantasia se trata com fantasia. Constrói uma nova fantasia no lugar. Olha para o passado, tira a aprendizagem daquilo e põe uma ideia nova no lugar. Que seja compatível, coerente, ok, adequada, decente. Desde que faça bem. O importante é mudar a química. Né? O importante é mudar a química. Se a pessoa conseguiu mudar a química e não está fazendo mal mais para ela, bingo, está no lucro. Eu tenho medo de falar em público? Tenho. Com 47. Eu tenho medo de adulto. E aí eu vou enfrentar como adulto, vou para o palco como adulto, vou falar como adulto, vou me dar bem, vou me dar mal como adulto. Eu tenho medo de ir lá conversar com aquela pessoa que eu estou com pendência com ela? Tenho, mas eu vou falar com ela como adulto, vou enfrentar como adulto, vou pensar como adulto, vou fazer dinheiro e parar de buscar ganhar dinheiro, porque quando a gente é criança, a gente ganha dinheiro. Adulto não ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Vá fazer dinheiro. E para de buscar ganhar dinheiro. Você não é mais criança. Levanta a cabeça, vai ganhar. Vai ganhar não, vai fazer dinheiro. Sabe? Vai enfrentar. Enfrentar como guerreiro. Pega teu arco e flecha, entra na mata, solta as flechas, acerta a caça, traz a caça para casa. Seja para ajudar a sustentar os outros, seja para sustentar a si mesmo. E com essa autorresponsabilidade, a gente muda o jogo. Assuma o controle da sua vida. Não é isso?
É isso. Sempre quando você for falar em público, crie um roteiro. As pessoas gostam muito de fazer as coisas de improviso. No momento que você está criando um roteiro, você já está estudando mentalmente a sequência das coisas que você vai abordar. Saiba falar com propriedade do assunto que você está disposto a se comunicar. Então, gera muita insegurança quando alguém vai falar de algo que não sabe. Então, o corpo ela começa a dar sinais de que você está inseguro, incongruência. Então, domine o conteúdo. Deixe de pensar nos julgamentos dos outros. Lembre-se sempre que a maior parte das pessoas que estão à tua volta não vai fazer parte da tua vida daqui a 2 ou 3 anos. Né? Cuide da sua imagem. A tua imagem, ela comunica, né? Existe uma saúde visual, né? Quando a gente vai fazer uma live, que a gente coloca uns refletores... Caiu tudo aqui, meu tripé caiu. Mas, enfim, quando você se programa, né, para você passar bem a tua imagem, simplesmente, olha só, ó, vou desligar todas as luzes aqui para você ver que terrível vai ficar aqui, ó. Olha só. Olha só. Aí as pessoas querem se comunicar e querem ser ouvidas e assistidas. Olha só a qualidade, como ficou horrível. Fica péssimo. Se preocupe com os mínimos detalhes, né? Capriche nas suas apresentações. Domine algumas técnicas de oratória, né? A postura, a linguagem corporal, o olhar, a questão do gestual, a dinâmica, que juntamente, lógico, né, isso não vai ser o suficiente, mas já é a perfumaria, né, como o André falou, é a perfumaria, o cheirinho, né, que vai deixar a tua apresentação perfeita. Porque o êxito dessas apresentações, por causa de uma coisa chamada comunicação. Comunicação é se fazer entender, é usar todos os elementos que já foi citado aqui na live, juntamente com aquela perfumaria, e poder arrasar. Não tenha medo de se achar foda. Não tenha medo, porque a gente vive de uma cultura que se a gente falar que a gente é foda, parece que a gente está sendo soberbo. Mas veja foda num bom sentido. F de feliz, O de otimista, D de determinado e A de abundante. Então seja foda no bom sentido. E que eu tenho certeza que com as dicas que foi passada nessa live, inclusive, André, essa live vai na íntegra pro YouTube e depois ainda tem os cortes do Flow, pegando os momentos mais marcantes da live e a gente vai para aquela galera que não tem paciência de assistir o vídeo completo, assiste pelo menos os cortes do Flow, né? Então, André, brigadão, cara. Valeu, Só Bruno. gratidão no coração.